recolocar de novo aí. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Danilão, pode dar uma apresentação aí? Vou abrir e eu passo para a Larissa aí, beleza? Bom, galera, primeiramente, boa noite. Peço desculpas aí por esse atraso, Tava tudo certinho, aí houve umas misturas de tela e a gente perdeu a apresentação e dá uma certa dor de cabeça aí recolocar quando é desse jeito, tá? Bom, agradecemos aí a participação de vocês, né? A gente trouxe o Gonzales aí para conversar conosco, né? Ele é bem próximo da Larissa, tá? Só fazendo uma breve apresentação aí de nós, né? Eu sou o Danilo Carvalho, eu atualmente trabalho no SESI com a categoria Mirim e Petis. A gente tem a Larissa, que ela trabalha no Juventus, tá? O Danilo Zoppi trabalha com Mirim e Petis também, só que na Vila Leopoldina, no SESI Vila Leopoldina, e tem o Neno, que também é do SESI da Vila Leopoldina e trabalha com Infanto Juvenil, tá? Só para quem não sabia quem éramos nós aí, né? E o pessoal da FAP está dando um super suporte aí para a gente, incentivando essa iniciativa, né? Legal que a gente conseguiu abranger para muito mais pessoas, né? Espero ir colaborando e contribuindo com vocês. Vou passar aqui para a Larissa, ela que vai apresentar um pouquinho do Gonzales aí para vocês e ele já inicia. A gente vai deixar as perguntas tudo para o final da apresentação dele, vocês vão colocar no chat e dentro do possível a gente vai lendo as perguntas e o Gonzales vai respondendo, tá bom? Vamos treinar o nosso portunhol hoje. Vai lá, Larissa. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de estar aqui organizando esse encontro de técnicos, né? E aos poucos a gente vai abordando alguns dos assuntos que são comuns a todos, né? O professor Armando, ele dá aula para a gente na pós-graduação de treinamento de alto rendimento, no Cefit, né? E aí, como vocês podem ver, o currículo dele tem 3 páginas, eu vou ser mais breve possível. Ele é graduado em licenciatura em Cultura Física e Esporte pelo Instituto Superior de Cultura Física em Cuba, mestre em Teoria e Metodologia do Treinamento Esportivo também em Cuba, doutor em Ciências do Esporte pela Universidade Manuel Fajardo, também em Cuba, e doutor em Educação Física, com reconhecimento na Unicamp, na área de Biodinâmica do Movimento e Esporte em Campinas. Só uma breve apresentação, tá? Até gostaria que ele falasse onde ele trabalha também, que é bem legal escutar as experiências dele mesmo, tá? E seja muito bem-vindo, Gonzales, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Bom, boa noite pessoal, boa noite a todos. Bom, antes que todo agradecer este convite, me surpreenderam, mas vindo de Larissa e de Danilo não podia ser de outra forma. Muito obrigado por este convite e tomara que podamos aproveitar esta noite. Eu estou agora trabalhando como diretor de esporte, diretor adjunto do Departamento de Esportes aqui na Prefeitura de Taubaté, atendo várias modalidades esportivas e faço assessoria e consultoria, algumas delas em termos de treinamento, todo o que é planejamento, todo o que é organização do treinamento. E, consequentemente, trabalho também no Cefit, na pós-graduação, e pertenço ao grupo de estudo, que é o que mais me mantém no âmbito do esporte, no grupo de estudo de treinamento esportivo da Unicamp, que tem como coordenadora o professor Dr. João Paulo Borim. Bom, podemos entrar em matéria para aproveitar o tempo? Vamos aproveitar o tempo. E, antes que tudo, eu quero falar que não é uma palestra, é um bate-papo, como vocês viram no título, um bate-papo. Eu prefiro mais escutar vocês que vocês me escutem a mim. Eu acho que os que mais sabem de natação
em todo o Brasil são vocês, não sou eu, nem os livros, são vocês que estão no dia a dia, mas seria bom escutar melhor vocês que vocês me escutem a mim. E quando se fala, e vou entrar em matéria, não redundar muito para aproveitar o tempo. Eu sempre falo que minha primeira, nas primeiras momentos que eu tive a oportunidade de dar aula aqui no Brasil e entrar em contato com vários professores, a primeira coisa que me veio assim de contraproducente a la hora de poder falar com ele eram os termos, sim, as traduções que se fizeram de alguns livros de Europa y que con él vieron algunas, digamos que, poco desentendimiento en cuanto al concepto de cada cosa. Y lo principal, que es de lo que vamos a hablar hoy, era de planejamiento. Hay una falta lá en cima, me disculpen. Planejamento y periodización. ¿Qué cosa era planejamento y qué cosa era periodización? Todos falamos de periodización, mas las dos tienen significados diferentes. Eu acho que o planejamento ele abarca todos os 3 sistemas, como fala Antônio Carlos, o sistema de competição, o sistema de treinamento e os sistemas auxiliares. E a periodização é só uma parte dela, é decir, é a sequência, a temporização que se faz dentro do planejamento. Muitas vezes quando falamos do todo, falamos de periodização e há muita coisa que está fora dela e condiciona nosso treinamento, toda a nossa preparação. Mas, estou só conceptualizando para poder entender de que vamos a falar de aqui para frente. E a primeira coisa é apresentar que coisa é uma periodização. Isto que vemos aqui é um macrociclo, é uma periodização, lindo, cheio de cores, muito bonito. Nos preocupamos muito por fazer este quadro, nos preocupamos muito por encher de cores, esta é uma periodização, não é minha, gente, de triatlo. Pedi até emprestado da internet de um amigo, uma pessoa que conheço, e é uma periodização linda. Nos preocupamos por colocar cores, nos preocupamos por encher ela o mais bonito possível, mas assim, que ela fique linda, sobretudo para mostrar para os outros. Mas muitas vezes não nos preocupamos com aquilo que vai dentro, assim, o que realmente nutre a nossa periodização. E, gente, eu me coloco em primeiro lugar. Sempre, quando estava no meu início, eu me preocupo um pouco mais por a experiência, mas quando estava no meu início também me preocupava por encher ela de cores, por ela muito bonita. Quanto mais número era melhor, quanto mais gráfico era melhor, mas depois com o tempo percebi que há pequenas coisas dentro delas que é a que define o resultado competitivo e define, ao final, todo um tempo de preparação. E para ele, essa experiência me trouxe de que eu tinha para poder construir ela, ter vários passos. Sim, discutivelmente, eu tinha que fazer passo a passo, porque eu sempre queria ir ao centro dela, mas esquecia vários passos dela. E a primeira coisa que fiz foi tentar saber de la A la C que eu tinha que fazer para periodizar, não para planejar, para periodizar. Vamos nos centrar um pouco mais na periodização e vou falar por quê. E encontrei muita literatura, em conversa com muitos de meus amigos que tive a oportunidade, depois de sair da faculdade, trabalhar acto seguido com algumas seleções de basquete, e aprendia que para chegar a um ponto, a gente tinha que percorrer um longo caminho. Não era chegar e colocar números e sacar contas, não havia que recorrer um longo período. Mas todo isto que eu estou falando sai do contexto de lo que, de las 100 e poucos, segundo me falou Danilo, de pessoas que estão aqui, porque todos vocês, al igual que eu, estamos passando por um momento muito difícil com esta pandemia. Tomara que todos estén bem, estén em casa, com certeza estão em casa. E por sua cabeça, o que hoje mais passa a hora de periodizar, a hora quando vocês se sentam a ler, quando vocês se sentam a ver a sua fala com seus atletas,
o que mais passa na cabeça hoje de um treinador, e tenho certeza que acontece também com você, porque com os meus aqui está acontecendo, é quanto treinar para alcançar o objetivo, seja quando seja. E 3 perguntas me han feito assim, desde que passou a primeira etapa desta quarentena, minha conversa com meus treinadores, tive a possibilidade, comentava ontem para o pessoal, tive a possibilidade de, eu ainda pertenço ao grupo, estou no grupo de WhatsApp de vários treinadores de judô, da seleção, e de alguns treinadores, de vários treinadores de atletismo, que são treinadores nacionais em vários países. Eles estão são cubanos, estão em vários países, e tive a oportunidade de conversar e casuisticamente a pergunta deles era igual, tanto do judô como dos treinadores de atletismo em algumas das provas, por onde recomeçar. Por onde eu vou recomeçar quando todo esto acabe? Qual é o volume que eu vou a definir para passar para meus atletas? E no caso de vocês, pior ainda, no caso de vocês, o que eu vou fazer em seco, o que eu vou fazer na água? Como distribuir este volume pelas zonas de intensidade? Eram perguntas que sim, coincidiram em cada um dos grupos com que falei, inclusive meus treinadores aqui. Eu acho que com vocês não está acontecendo diferente. Depois que eu comecei a falar com eles, gente, eu cheguei a um ponto que assim, de reflexionar, e esto lo trouxe um pouco mais para a natação, que era sempre lembrar com quem eu trabalho. Sim, colocar no ponto ágido. Eu tive a conversa com Danilo e todo o Yamir, com todo o pessoal, e eles falaram que quase todos vocês trabalham com base. A grande maioria trabalha na base. E a primeira coisa que me vinha é, lendo coisas de natação, encontraram, sim, tenho sorte de ter o livro de um grande amigo, Emerson, e lendo coisas dele para poder falar com vocês, encontrei isso. É muito importante fazer um trabalho progressivo ao nível de respeitar a fase de desenvolvimento. Por quê? Porque eu estou na base. Se eu quero, estou pensando em volume, estou pensando em quando começar, estou pensando hoje em que faço com minha atleta, mas a gente tem que lembrar sempre que estamos passando por um momento bem difícil, e eu tenho que pensar primeiro, esquecem se o clube tem dinheiro, que sabemos que não vai ter, esquecem se a prefeitura não tem dinheiro, esquecem se minha associação não tem dinheiro. Primeiro eu tenho que pensar na pessoa, e hoje pensar nessa criança. Eu não posso pensar em outra coisa que seja nessa criança na qual eu estou querendo elaborar um programa. E isso me chegou aqui, a hora de falar com esses companheiros, que eu tenho que botar a metodologia para fazer um planejamento. E hoje, depois desta pandemia, vamos a falar um pouco, acercando mais à realidade. Eu, evidentemente, vou ter que começar por estes 2 aspectos. Estes 2 aspectos vão ser fundamentais: o diagnóstico e análise de como está minha atleta, principalmente minha atleta, e não a situação. A situação, todo mundo sabe que vai estar muito ruim depois da pandemia, em termos econômicos, em termos de organização, mas como está meus atletas, tenho que pensar hoje mais no ser humano que no processo em si. E depois, a partir de aí, definir objetivos, seja qual seja o sistema competitivo que proponha tanto a Federação Paulista como a Confederação. Qual seja, eu primeiro vou pensar em meus atletas, depois vou tentar definir objetivos. Para que vocês tenham uma ideia, eu ontem comentava, vou fazer um parênteses, de um atleta de seleção nacional, a campeona de salto triplo, e ainda não, qual o treinador é um conhecido, eles ainda não têm, hay atletas, incluindo ella e outros, hay atletas que não têm ainda índices para
los Juegos Olímpicos. Ya ellos están pensando no en el objetivo de lo que viene ahora después de la pandemia, ya están pensando Juegos Olímpicos van a comenzar de cero. Yo acho que no es diferente a lo que van a comenzar como cero. Yo acho que todo el mundo debe partir de cero, até porque aquí en Brasil muita gente não tinha começado o processo competitivo, e iria começar agora em março para quase todo mundo, não havia começado o processo competitivo. O que podemos fazer depois da pandemia? Vamos ir falando isso à medida que vamos entrando em matéria. Todo esto, gente, para todos, é conhecido que o princípio da continuidade nos diz que se eu paro de treinar em determinado tempo, existe um lapso, um espaço de tempo no qual se vão perdendo todas as capacidades, seja geral ou específicas, elas se vão perdendo no tempo. Quase todos vocês, em minha conversa com o pessoal da federação, estavam em um período geral, alguns entrando, quem começou antes estava entrando em um período especial, específico, 1, 2, não quero falar de nomes, desde o início não falei de tipos de modelos, etc., não quero entrar em isso, nem em partes da periodização, ela se perde. Então, o que fazer a partir de agora? Gente, lembrem que apesar, o princípio da continuidade nos diz, se a gente estava trabalhando determinados tipos de capacidades, com um tipo de nível, com um tipo de intensidade, parou, foi para casa. Eu acho que são muito poucos os que estão conseguindo ter um nível, manter um nível de preparação que tinham ao início. Elas se vão perdendo. Por muito que eu passe em casa, lembrem que a natação é uma das modalidades que todo o que faz, é decir, 80% do que faz é específico, porque o meio no qual ela se desenvolve não é um meio em qual a gente anda. Não é o mesmo que o atletismo, basquete, vôlei. É um meio totalmente diferente. Então, quase todo o que você vai fazer, seja baixa, meia ou alta intensidade, é específico. Porque se você não nada, se afunda e se afoga. Então, quase todo é específico, dado que não é um meio no qual nós nos desenvolvemos. Então, todo mundo sabe que em esta quarentena, o nível de nossas capacidades, como não é a piscina, é bem geral, mas bem geral, a ponto que não vou ser absoluto, porque realmente não existe verdade absoluta, mas é muito difícil que estamos vendo com os atletas nossos aqui, apesar de todo o tipo de treino que a gente passa, é muito difícil que eles adquieran níveis a ponto de a gente poder aumentar volúmenes e intensidades quando eles retornem. Quase todo o que vocês fizeram para que levar mais um mês pode ser uma notícia ruim, apesar de que os meninos estão na casa, e lo hemos visto com nossos atletas aqui. Todo o que fizemos antes, em janeiro e fevereiro, se perdeu. Nós estamos tentando que esses atletas não baixem a zero, mas por relato de dos atletas, vimos que eles já bajaram um nível com respeito ao que a gente tinha começado ao início da temporada. Este tipo de prevenção, que não vou colocar nome, e eu acho que é o menos importante, este tipo de prevenção é a que todos vocês gostariam. Eu falei ao início que eu, depois de alguns anos de experiência, não sou tão velho, gente, depois de alguns anos de experiência, não me preocupei tanto por um nome, darle nome à minha periodização. Me preocupei mais por os pequenos detalhes dela para poder fazer cumprir meus objetivos. Mas este é um tipo de periodização que todos vocês gostariam de ter. Assim, tempo de preparação longo, um tempo de preparação específica, um tempo de preparação de um período
pré-competitivo, com várias etapas de polimento, ir adaptando, um PPD, esse período antes da competição. Este é um período ideal, aquele que vocês gostariam de ter, cada um gostaria de fazer, o que a literatura fala que vocês devem fazer, sobretudo na iniciação, ter um período longo para poder ter um processo de adaptação acorde com cada uma das fases. Então, é um modelo ideal, modelo que todo mundo quer ter. Só que quando planejamos o treinamento com vista a lograr um máximo rendimento na natação, em determinado momento, seja qualquer um, se tentam alcançar os maiores níveis de adaptação. Isso é uma realidade. Uma realidade. Que a base é a base. Mas o que nos apresenta a vida real é isso. Decía, que eres un modelo ideal, com um tempo longo para treinar, com um tempo longo para prepararnos. E por isso eu, depois de tantos anos, me preocupei muito menos por dar nome, por colocar cores e ver pequenos processos dentro, ou subprocessos dentro de toda a preparação. Porque a realidade, tanto para vocês como para mim aqui em minha cidade, como para quase todo o esporte hoje, a realidade não, a la hora de planejar, é essa. Temos um processo e temos que cumprir, como nos diz a literatura, como a ciência fala, se deve cumprir a fase de desenvolvimento de todas as crianças, se deve cumprir cada uma das fases para que ela queira determinados tipos de capacidades ou habilidades, mas a realidade é totalmente, até é cruel, não quero que me acusem agora, olha, o cubano falou, Armando falou, algo totalmente do que fala a ciência, do que fala os livros, mas a realidade que vivem cada um de vocês, em seus clubes, em cidades, é essa, na qual eu tenho que preparar a minha atleta, segundo fala a ciência, segundo fala a literatura, mas a realidade é essa. Eu tenho que, e todo mundo quer ser campeão regional, todo mundo quer ser campeão interestadual, todo mundo quer ser campeão interclube, classificar para o escolar nacional, classificar para jogos escolares sul-americanos, pan-americanos, etc, etc. É decir, toda uma gama, o sistema competitivo hoje, e não estou criticando o sistema competitivo, gente, eu sou de los que, depois de los anos, depois de haber falado que estava errado, as crianças, eu me adaptei a que, então, em vez de eu criticar o processo de lo que acontece, então, nos últimos anos, me he dedicado, gente, isso é o que há, então vamos tentar melhorar isso, e por isso vou mais a los detalhes. Como essa criança, com este processo e este sistema competitivo que existe, eu faço um melhor treino para criar melhores adaptações e não lesionar a esse menino ou não machucar ele ao longo do tempo. Sim, me dedicado mais a isso. Gente, eu tenho que aprender. Eu posso chorar, gritar, falar que está errado, mas a realidade que tem hoje, eu acho que a natação, isso foram coisas que eu procurei e estava a realidade que se apresenta para vocês e para mim aqui na minha cidade, com meus treinadores, é essa. Eu tenho que falar para eles que cuidado com as crianças, são crianças, elas precisam passar por cada uma das fases de desenvolvimento, mas a realidade me fala que, você tem que classificar no Regional 1, depois tem que classificar no Regional 2, você tem que ir a interestadual e ganhar, você tem que ganhar os jogos escolares, você precisa ganhar os jogos regionais, você precisa ganhar os jogos abertos, você precisa fazer valer aquilo que a gente está investindo em você. A realidade é cruel, é muito cruel, mas é a realidade. Então, em vez de ponernos a buscar justificação, eu, pelo menos eu, um passo de tempo, e também muitas pessoas a meu redor, não sou eu, isso não inventei eu, muitas pessoas a meu redor, nos hemos preocupado mais por aqueles pequenos detalhes para poder criar melhores adaptações em estas crianças e elas puedan chegar lo mais longe possível. Para isso, a gente começou a ver onde que estavam aqueles pequenos detalhes, que é o que eu mais quero falar com eles. Onde estavam aqueles pequenos detalhes? Fuimos lá a ver a magnitude da carga, sim.
aquela volume, intensidade dentro da... E percibimos que lo que fala la literatura, para mí aquí está al lado izquierdo, es decir, para los menos experientes, lo que fala la literatura, lo que fala la ciencia es que a gente debe tener de forma mais espaciada e a longo prazo cada uma das ondas em quanto a intensidade e volumen, que quando o volumen está em cima, as intensidades têm que ser baixas ao início do período. Isso é realmente lo que fala a literatura, é o que devemos fazer, e que para atletas mais experiência, a partir de certa idade, 15, 16, 17, 18 anos, dependendo do tipo de prova que ele ir introduzindo a los pocos otros tipos de modelos, en cual la volumen e intensidad de él va en dependencia de la cantidad de competiciones que le participa. Y eso trouxe una confusión a partir de lo que vimos anteriormente. Pues tengo que desenvolver a longo prazo determinados tipos de capacidades, só que eu preciso ganhar. Para ir ao brasileiro, eu preciso classificar desde março para poder ir a um brasileiro lá em julho ou agosto. E isso foi uma das coisas que aqui em minha cidade, com outros atletismo, judô, que hemos visto aqui no Brasil, acontece. A literatura me fala uma coisa, mas a realidade essa, dura e cruel, me fala outra, e eu não posso perder meu trabalho, gosto do meu trabalho, e eu tenho que continuar trabalhando. E era o primeiro questionamento que eu trago para vocês, que é que onde se encontra a natação de base no Brasil hoje? É decir, em quanto a estes modelos de prevenção, uma coisa, guardem essa pergunta, que vamos a falar dela depois, ou vocês, eu acho que me falem sobre ela, enquanto, como anda essa distribuição de volumes e intensidade na base, em quanto ao quadro real que mostra hoje todo o sistema competitivo no Brasil. Nós nos dimos a la tarefa, a primeira coisa, depois que determinamos que, em aquele diagnóstico que determinamos quais são, e estudamos, sobre todo nas modalidades que temos aqui, estudamos e determinamos um modelo da competição, quais são aquelas capacidades e habilidades que determinam o desempenho competitivo, é decir, aqueles que me dão a vitória, aqueles que me permitem ganhar. O primeiro problema depois disso, a la hora de organizar as cargas de treinamento, era se utilizamos uma interconexão simultânea ou uma interconexão sequencial. São meninos se eu uso uma interconexão simultânea, onde uma me foi trabalhando várias capacidades a la vez, juntamente com a técnica, porque ele precisa aprender, precisa melhorar sua técnica, que resultados nos vai dar isso? E se eu utilizo uma interconexão sequencial, eu acho que vai afetar muito a menina, porque tendria que eu pegar um tipo de capacidade, um tipo de habilidade e ir treinando ela separado, e isso tira a especificidade da natação, que vou falar para você, apesar de que vocês dividem muito bem, um trabalho geral e um trabalho específico. Lembrem que todo o que se faz dentro de uma piscina é específico, porque senão você se afoga, é fora do meio em que você está. E isso foi, é decir, esses pequenos detalhes. Opa, eu tenho esto de carga, eu ainda não terminei carga, não terminei nada, não terminei por cento de trabalho, nada. Eu preciso organizar essa carga, eu preciso, dentro de toda esta tabela, organizar ela. É decir, quais são as que entram primeiro, quais são as que entram depois, dos a la vez, uma capacidade e uma habilidade, duas capacidades e uma habilidade, ou quatro capacidades, 5, 6. Esse foi o primeiro grande problema. Tenho uma informação muito boa para vocês. Não sei se é boa ou ruim. Tem muito trabalho porque ainda não descobrimos. E é muito difícil, porque até a ciência fala que é muito difícil, e até hoje não he encontrado nenhum tipo de trabalho, e eu não he leído todos, pode ser que exista, pode ser que exista, não tenho essa informação que uno possa determinar quando terminou o treinamento
ou quando já uno está preparado do ponto de vista da força máxima para poder começar outra velocidade, para poder começar, assim, onde termina uma e onde começa a outra. Não existe, não vi, é muito difícil, e é muito difícil hoje. A gente faz por analogia a partir da distribuição e a organização dessa carga, e o grande problema é saber o momento em que eu devo partir para outro processo. Isso, gente, é um grande problema. A gente consegue quase sempre por analogia, a partir do conhecimento, da experiência e do que fala a ciência. Todo isso porque todos sabemos que existe uma interdependência entre as capacidades. Não adianta eu querer pegar e começar a trabalhar força explosiva ao início de minha velocidade, porque minha prova é de 50 metros, de 100 metros, quando eu sei que ela se sustenta ou é dependente de eu ter força rápida ou de ter determinada força, não força máxima, força submáxima, sim, força capaz de generar determinado tipo de velocidade. Existe uma interdependência de uma com outra. Por minha prova é de velocidade, eu não tenho por que fazer força e resistência, sim, mas a força e resistência que você precisa fazer é só para criar uma adaptação ao corpo a determinados tipos de trabalhos um pouco mais rápidos, um pouco mais fortes que você deve fazer. Não adianta eu querer aquela especificidade na prova que eu faço e querer, não falo nem violar passos, senão querer introduzir determinado tipo de capacidades porque minha prova é específica para isso. Ela se sustenta em cima de outra. E muito mais em las categorias iniciais, quando elas ainda não estão desenvolvidas. Elas não, em categorias mirim, petit, falou o Danilo, elas nem aparecem ainda, com 6 anos, com 8, 9, 10 anos, sobretudo em meninos, não tem testosterona para desenvolver determinados tipos de níveis de força, e na água, gente, se faz força. Na água se faz força. Vocês sabem isso muito melhor que eu. Bom, depois de a gente determinar se 40 primeiro, 40 depois, quantas cargas, que tipo de carga trabalhar interrelacionadas dentro do próprio processo, dentro de uma microestrutura, dentro de uma mesoestrutura, dentro de 1 ou 2 meses, quais eram as capacidades, a gente foi a determinar qual é a forma de aplicar elas. Se vamos a fazer dólar, vamos a fazer com cargas regulares. Bom, é o que indica a literatura, porque é para um desenvolvimento a longo prazo. Mas se você corre, se você nada, desculpe, se você nada 50 metros, você não pode esperar a julho, a novembro, que um menino tenha determinado tipo de desenvolvimento de velocidade para ele poder nadar os 50 metros. Essa deixo de tarefa para você, vamos a discutir um pouco mais sobre isso. Ou cargas acentuadas ou cargas concentradas, que, gente, não aconselho para a categoria de base, mas você faz. Depois vamos a discutir também sobre isso. Você faz. Por quê? Porque intuitivamente, se eu tenho uma competição em março e eu começo meu período preparatório final de janeiro, princípio de fevereiro, eu quero ganhar. Aqui está disperso, está muito bem planejado. Opa, quando está planejado, quando você vê a ver o tipo de carga específica, começa em abril, mas você começa a competir em março. E o que acontece? Você aumenta a carga, começa a diminuir o período. Gente, não estou acusando ninguém. Quando falo você, é a interação, eu já fiz, é a interação que eu tenho com meus treinadores, me desculpem, não estou acusando ninguém, até porque não conheço inteiramente de trabalho, de trabalho de nenhum de vocês. Quando falo vocês, para ter um pouquinho mais de intimidade. Mas a gente faz intuitivamente. E se não ganho na primeira, prova, eu quero ganhar na segunda. E a gente começa a concentrar
aquelas cargas. Opa, não saí bem aqui e intuitivamente acontece isso. Eu sou prova vivente, já fiz isso, há muitos anos atrás, já fiz. Isto não está dando certo, vamos fazer, isto não está dando certo, vamos fazer, isto não está dando certo, vamos fazer, mas e quando a gente viu e sentou e viu todo mundo, opa, olha o que fizemos aqui. Todo o que era para fazer em 5 meses, nós fizemos em 1 ano e meio, em 2 meses, é algo errado. Mas o tempo é o melhor juiz que existe, é o tempo. Ele me falou que eu estava totalmente. Gente, já estamos terminando, porque eu quero dar passo a você, quero escutá-lo mais a você que eu mesmo escutar. Estes são exemplos de organização de cargas, especificamente dentro da natação, assim, como você consigue interconectar delas dentro de uma sessão de treinamento. Isto é para dentro de uma sessão de treinamento da natação. Exemplo, que eu fico... Não lembro. Jica. Livro que um dos livros que eu estudei, tanto com o de Emerson, e eles dão alguns exemplos, são exemplos que eu também coloquei, assim, analisando, eu também, eu acho que fui algo atrevido em colocar algumas coisas aí, tanto que nem coloquei nome de quem era, porque eu também fiz alguma, tomara que esteja errado e assim podamos discutir. Vocês são exemplos de como podem interconectar-se estas capacidades dentro do processo de treinamento. Esto es como puede interconectarse ellas dentro de un micro. Cuando hablamos de microciclos de un pico, es aquel pico lá de máximo volumen o intensidad, dependiendo del tipo de microciclo que sea, y cómo él se distribuye en una semana también para específico na natação e não ter, sim, é de 1, 2, 3 picos, mas independente, sim, vai depender do tipo de treinamento que você esteja fazendo. Gente, apesar de que é de 1 pico, de 2 picos e de 3, e de 2 picos adjacentes, um detrás de outro, é treinamento para a base, aunque não pareça. Qual vai ser o pico na base? Parece que o pico na base seja só os 60% ou 70% do treinamento, dependendo da etapa que você esteja. Então, a gente não falou de toda uma periodização, a gente não falou de todo o que leva a um planejamento, a gente falou de pequenas coisas, que é a distribuição da carga, que tenho que saber eu da carga, para que aquela quantidade de número dentro de um macro dê certo. Então, eu acho que podemos concluir deduzindo que a organização de processo, lembre que podemos deduzir, certeza não vamos a ter, eu acho que vai passar algum tempo antes de ter essa certeza, que um processo de treinamento adequado, quando se interrelaciona intensidade e volume, distribuição ótima do tempo de estímulo de treinamento, a combinação correta dos meios de treinamento, tanto extensivos como intensivos, e uma devida recuperação. Gente, meu ponto de vista, você tem que fazer seu planejamento, você tem que fazer seu macro, distribuir as cargas, mas o que mais nos devemos preocupar é isso, se que vou aplicar eu aí na prática. Como está indo essa carga, e afinal, avaliar elas. Não estamos falando aqui de parte de avaliar, senão o principal problema que vamos ter na hora quando voltemos. Gente, eu começo de zero, eu começo a partir de onde eu deixei, mas se eu começo, o que eu vou fazer? Vou distribuir assim, vou começar por aqui, vou colocar determinado tipo de carga, vou colocar determinado tipo de habilidade e ir interconectando elas. Interconectando isso. Eu acho que, como eu falei ao início, não era uma palestra, senão onde eu vou
onde eu devo ir, em que eu devo pensar imediatamente depois desta pandemia. Primeiro, meu atleta, a partir de lo que fale a federação, a confederação, traçar meu objetivo e distribuir muito bem minha carga. Que carga eu vou dar para esses atletas? Atletas que vêm de um processo psicológico muito ruim, ficar fechado em casa não se sabe quanto tempo. Atleta que tinha objetivos dele pessoais e se viu frustrado por todo este tempo em casa. E não, atleta que tinha objetivos até internacionais e não aconteceram. E eu acho que o processo agora de organizar e planejar e periodizar nossas cargas ainda muito mais difícil. Pessoal, até aqui minha parte de falar eu sozinho. Espero agora começar a falar com vocês.